Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês mais um dia comentando a lição. Meus amigos, não deu muito certo hoje aí gravar o devocional, dia de sábado é um pouco corrido, mas eu não vou deixar vocês sem a introdução da lição, tá certo? A gente já vai gravar hoje e eu vou me programar agora à tarde, já gravar alguns vídeos para que amanhã vocês já recebam aí no horário bom, 6 horas o devocional, 6h15 a lição de adultos e 7 horas a lição de jovens, tá certo? Participe conosco, divulgue o canal para ajudar o canal a crescer. Meus amigos, um outro detalhe também importante é que a gente está com um promocional. Eu vou manter essa semana aí, que é com a lição do próximo trimestre. A lição tem como título Vida, Morte e Eternidade. Eu estou com uma lição, quero doar, seja de perto ou de longe, eu vou enviar pelo correio. E é simples para ganhar, é só trazer 5 amigos aí para o canal, você convencer 5 pessoas a se inscrever no nosso canal e ao ele se inscrever, ele vai escrever assim, ó, eu vim por, coloca no comentário, tá certo? Aí coloca o teu nome. Então aí ao fazer isso, aquele que alcançar 5, a lição já é sua, tá bom? O primeiro aí que alcançar, eu já vou avisar aqui para poder a gente já pegar o endereço e enviar. 5 primeiro que você conseguir escrever. Quem conseguir, já ganha, tá bom? Do próximo trimestre. Amigos, chegamos aí na 5ª semana dessa lição tão importante, aprendendo aí sobre o crisol, né? A lição de 2007, que eu uso as duas para poder pegar um pouco a mais de conhecimento, sem contar, claro, a Bíblia, Espírito e Profecia e outros comentários. Mas a de 2007 é o fogo do ourives e a desse ano é provados pelo fogo, mas com a mesma temática, entendermos um pouco mais do sofrimento e o que Deus tem nos ensinado sobre isso. E a lição dessa semana vem falando sobre calor extremo, e o verso está em Isaías 53, verso 10, que diz assim, ó, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Meus queridos, eu queria já dar uma dica a você que é professor, você que participa na lição. Não fique preso só na introdução e no verso áureo. O verso é importante, mas a lição toda é boa. Você precisa ensinar e comentar toda a lição, tá certo? Se você observa aqui o canal, eu não fico preso só ao verso áureo, fazer uma aplicação grande. Não, o verso é importante, mas a lição como um todo também é. Fica essa dica aí, que eu tô vendo em algumas igrejas que às vezes não sai do sábado, tá certo? Vamos avançar aí um pouco mais a lição. E para isso, a gente precisa entender o contexto da semana. Então, por exemplo, a lição dessa semana tem 2 principais objetivos. Primeiro, o estudo profundo de exemplos relevantes de sofrimento que ajudarão a entender por que Deus permite as tribulações em nossa experiência. Então, até a lição de sábado vem trazendo aí a história de C.S. Lewis, quando sua esposa estava para falecer, e de uma certa forma ele foi tentado a duvidar, né, de Deus, de seu poder. A pergunta é, qual é a temperatura máxima que o crisol pode atingir para que não haja ruídos na nossa comunicação com Deus? Você vê que nós somos feitos à imagem do seu Filho, Romanos 8, verso 29, que a gente já estudou semana passada. Então significa que nós compartilhamos da dor e sofrimento. E o texto que a gente leu de Isaías, o texto se refere a Cristo. Ele sofreu, diz que agradou ao Pai moê-lo. Como assim agradou em esmagá-lo ou moê-lo em algumas versões? É porque, querido, Deus sabe que o sofrimento ensina. Então o Pai entendia que o sofrimento era importante na missão de Cristo, assim como é importante em nossa missão. E entenda que mesmo em meio ao sofrimento, Deus não muda quem Ele é. E por isso que a gente tem que cuidar da nossa visão que temos dele, que não deveria mudar. Outro aspecto também essa semana vai ter aí algumas histórias bíblicas que vai nos ajudar a entender o sofrimento. Uma delas que é Abraão e Isaac, quando vai para o Monte Moriá. Ali você vê na história desse pai e filho a mão de Deus e os crisóis da vida, como também podemos aprender. Também Oséias e sua esposa prostituta, né? O que podemos aprender com essa história. Ainda você vai encontrar Jó e sua esposa mandando negar a Deus e como ele permaneceu com o espírito de adoração correta.
Paulo que nos ensina que o amor e a fidelidade a Deus e ao seu reino e a sua missão no mundo e a experiência mais gratificante da vida cristã. Então também vamos aprender isso nessa semana, através dessas ilustrações verdadeiras e corretas da vida cristã. Então, você precisa aí, quem é professor e também quem está estudando, conhecer que o caráter de Deus continua imutável, mesmo quando as circunstâncias podem nos levar a duvidar de sua bondade. Então, por mais que a gente às vezes questione, mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o quê? E sempre. O cuidado e interesse de Deus por nós quando podemos facilmente concluir o contrário. A gente precisa ver a mão de Deus nos guiando, mesmo quando a gente é provado, passa por sofrimento, desemprego, problema de saúde. Deus está nos guiando. Então quem é que guia a tua vida? Se é Deus, quando vem as provas, por que não é Ele guiando? Então, amigo, lembra lá do Salmo 23? O pastor guia por vales verdejantes, mas também ele guia pelo quê? Pelo caminho de sombras, né? De trevas. Ele está conosco também. Então, mesmo que a gente passe por esse vale, Ele está conosco. Não se esqueça disso. A comunhão com Deus e confiar em sua direção a toda hora e em todas as circunstâncias, mesmo quando nossos sentimentos sugerem o contrário. E isso deve o quê? A gente praticar. Continuar tendo comunhão com Deus, mesmo quando vem ainda o quê? Alguma dúvida. Não é porque você duvidou que você vai desistir. Não é porque veio prova que você tem que fraquejar na fé. Entenda que as provas fazem parte da vida do cristão e ele precisa perseverar. Então, o calor, ele pode ser extremo se a dúvida e a desconfiança for extrema. Então, meu amigo, quando você tiver um crisol e tiver ali quente, aquecer, não se esqueça de entender que Deus está com você e que as provas Ele não te abandona. Então a temperatura, ela pode não diminuir da provação, mas ela tem que diminuir da desconfiança em teu coração. Não deixe Satanás ser um instrumento em sua vida ao ponto de você duvidar, questionar do poder e da misericórdia de Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Ele te transformar e deixe Ele te guiar. Porque o que Ele quer para nós é a vida eterna. E o caminho que Ele está guiando, a gente precisa observar, como Isaías diz, não se desviando nem para a esquerda, nem para a direita. Que Deus te abençoe. Conto com você essa semana, tá bom? Um abraço, querido. Oremos então. Querido Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, porque nos permitiu estudar esta lição. Que Teu Santo Espírito esteja conosco. Abençoe a todos que participam conosco no canal. No nome de Cristo Jesus. Amém. Tchau, tchau.